sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, oh, seja o domínio pelos séculos dos séculos. E poderoso Deus, Tu és poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, ansiamos por Ti, Senhor. E poderoso Deus, Tu és poderoso Deus, e poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado é o Senhor no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, toda honra, glória a Ti, Deus. Seja a honra, pois não há outro como Tu. Seja a glória, o domínio sobre nós, Deus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. E poderoso Deus, e poderoso Deus, Tu és poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, ansiamos, Senhor, ansiamos
a corça suspira pelas águas, como a corça suspira pelas águas. eu tenho sede de ti. Eu tenho sede de ti. Abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Minha alma anseia, Senhor, ansiamos por ti, Minha Deus. alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, Como a corça suspira pelas águas. eu tenho sede de ti. Eu tenho sede de ti. E poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Eu queria contar a sua igreja e declarar isso ao Senhor. E poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, só tu és Deus. Se tua alma anseia verdadeiramente ao Senhor, eu quero te convidar você a cantar mais forte isso. Poderoso Deus, só tu és Deus, Poderoso Deus. pois não há outro poderoso como tu. Poderoso Minha alma anseia por ti, ansiamos por ti, Senhor, ansiamos pela tua presença, Deus, pois não há outro Deus como tu, não há outro. Oh Senhor, tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Minha alma anseia por ti, ansiamos, sim, 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 Deus, que poderoso Deus, que poderoso Deus, que poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Salmo 42. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-me em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei pela sua salvação e pela sua presença. Como a corça que anseia pelas águas, Senhor, aqui estamos nós, ansiando pela tua presença. Ah, Senhor Jesus, este homem aqui, gritando pelo Senhor, gemendo pela sua presença, é um homem, ó Deus, que estava sofrendo pela distância do teu trono, pela distância do templo que estava em Jerusalém. E ele sentia, ó Deus, no seu coração as dores de estar afastado da sua presença. Mas Deus, não é muitas vezes o que nós temos vivido. A gente está tão cheio de conforto, a gente está tão cheio de recursos, a gente está tão cheio de distrações, que mal somos capazes de perceber a sua ausência. Nós estamos tão cheios de nós mesmos, estamos tão tomados de religiosidade, que mal somos capazes de perceber que o Senhor já não está mais em nosso meio. Ah, Senhor, muitas vezes nós temos sede de poder,
Muitas vezes nós temos sede de posição, muitas vezes nós temos sede de lazer, de conforto, nós temos sede, ó Deus, de bajulamento, nós temos sede, ó Deus, de egoísmo, nós temos sede de sexo, temos sede de prazer, temos sede, ó Deus, de coisas materiais. Mas Pai, está faltando sede da Tua presença na Tua igreja, está faltando sede da Tua presença no nosso coração. Senhor, quantos de nós nos lembramos de Ti esse dia? Quantos de nós nos lembramos do Senhor essa semana? Quantos de nós reconhecemos, ó Deus, que não fomos o que deveríamos ser, que não fizemos o que deveríamos fazer? Quantos de nós percebemos, ó Deus, que o Senhor está ficando distante por causa do nosso pecado, por causa da nossa apatia, por causa da nossa frieza, por causa, Deus, do nosso orgulho? Meu Deus, nós temos sede de Ti, mas muitas vezes essa sede, ela é tomada por ilusões passageiras, ela é disfarçada, Pai. Ela é disfarçada com um culto, com uma religião, com uma igreja, com domingo à noite. Ela é disfarçada com um carro novo, com a casa nova, com um trabalho novo. Ela é disfarçada com um relacionamento novo. É disfarçada com bebida, é disfarçada com prostituição, é disfarçada, ó Deus, com pornografia. É disfarçada às vezes, Deus, com poder, com posição, com reconhecimento, com status. Essa sede que temos de Ti é disfarçada nesse mundo, Senhor Jesus, com dinheiro na conta, com pessoas ao nosso redor, mas nós estamos gritando do fundo da nossa alma: nós temos sede de Ti, nós temos sede de Ti. Nós somos, ó Deus, afastados da Sua presença com o pecado, e só vai, ó Deus, ser feliz, só seremos realizados quando percebemos a Sua presença. Por isso, Deus, aceita a nossa canção de adoração, e tem misericórdia dessa comunidade. Tem misericórdia desse povo que talvez entrou aqui displicentemente, que talvez entrou nesse lugar sem saber o peso da Tua presença, sem perceber o peso da Sua glória, sem notar que o Senhor está aqui. Notou o irmão, viu a pessoa, viu os carros, viu tudo lá fora, viu a equipe de louvor, viu as luzes, mas ainda não viu o Senhor. Deus, o Senhor está nesse lugar. Traga a Tua presença sobre nós, traga o temor da Sua glória nesse coração duro, nesse coração endurecido, nesse coração apático, nesse coração frio. Traga Teu fogo sobre nós, traga a Tua glória sobre nós, traga Teu poder sobre nós, para que a gente saiba que temos sede de Ti. É de Ti que temos sede, é de Ti que temos sede. Nós não viemos aqui para fazer uma celebração para os homens, nós não viemos aqui para fazer algo politicamente correto, nós não viemos aqui para nos reunirmos socialmente. Nós viemos aqui para adorar aquele que está sentado num alto e sublime trono, aquele que é dono de toda a glória, aquele que é dono de todo louvor, aquele que é dono de toda a honra, aquele que é dono de todo poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o domínio, aquele que é dono de toda a grandeza, aquele que se assenta na majestade, aquele que tem glória, aquele que é cercado de poder e autoridade. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos sentir Sua presença. Por isso, meu irmão, se você ainda não sentiu isso, se você não percebeu que Ele está aqui, está na hora do seu coração parar de ser distraído e disfarçado com outras substâncias, e você perceber que tudo que você precisa é dEle. Nós precisamos do Senhor Jesus. Mais uma vez, poderoso Deus, poderoso Deus. Você pode erguer as suas mãos assim, por favor? Pode diminuir as luzes para mim? Poderoso Deus. É o seu momento com o Senhor agora. Adore. Você anseia por Ele? Mais uma vez, poderoso Deus, você anseia por Ele? Poderoso Deus, Tu és Senhor. poderoso Deus, poderoso Deus. Senhor, nós estamos aqui para declarar isso, que o Senhor é poderoso. A nossa alma anseia por Ti, a nossa alma anseia por Ti, a nossa alma anseia por Ti, a nossa alma anseia por Ti. Nós não seremos distraídos, não seremos distraídos. Poderoso é o Senhor, Poderoso
você. Se você pudesse ajoelhar agora na sua cadeira aí, por favor. Se você não puder ajoelhar, você pode se sentar ou ficar em pé. Senhor, a gente se esforça tanto, Senhor. A gente luta tanto com as nossas forças para conquistar algo que no nosso coração traga paz. Mas nossa paz é o Senhor. A gente corre tanto atrás de felicidade, mas a nossa felicidade é o Senhor. A gente quer tanto bem e patrimônio, mas o nosso maior tesouro ainda é o Senhor. A gente quer ter tantos amigos e relacionamentos, mas o nosso melhor amigo ainda continua sendo o Senhor. Deus, nos deixe olhar para Ti nessa noite. Nos deixe ver o Senhor essa noite. Nos deixe sentir Sua presença essa noite, para a gente perceber que tudo que a gente precisa vem de Ti. Nos deixe sentir o Teu Espírito Santo, para que a gente se lembre de que tudo que a gente precisa vem de Ti. Ó Deus, nessa igreja, nessa comunidade aqui, que haja sede, sede da Sua presença, Pai. Sobretudo sede da Tua presença, Pai. Por favor, Senhor, não deixe ser uma igreja religiosa, não deixe ser uma igreja famosa somente, não deixe ser uma igreja grande apenas. Seja uma comunidade de sedentos, Pai, sedentos da Sua presença, que não se conformam com as fileiras, que não se conformam com a religiosidade, que não se conformam com uma vida apática e distante. Oh Deus, traz sede na nossa comunidade. Traz sede, ó Deus, dos líderes aos visitantes. Que todos nós tenhamos sede da Tua presença, Pai. Traz sede do Senhor nessa igreja. Sede de orar, sede de buscar-Te, sede de viver a Tua presença. Sede, Senhor. Não deixa a gente ser distraído, disfarçado com outras coisas. Eu quero a Tua presença, Pai. A Sua presença é tudo que nós precisamos, Senhor Jesus. Aleluia. Nós nos arrependemos, Pai. Eu me arrependo como líder dessa comunidade, e junto com essa comunidade eu me arrependo por a gente viver sem sede, por a gente viver sem a noção da Tua presença, sem o senso da glória. Ah, Deus, eu me arrependo. Me arrependo. A gente se arrepende, Pai, de fazer coisas que ainda não Te agradam. Nós não queremos show, nós não queremos apresentações, nós não queremos bons pregadores e oradores, nós não queremos eventos impactantes, nós queremos a Tua presença. Se ela vier através de tudo isso, amém, mas a Tua presença é o principal. E a sede de Ti nessa comunidade. Que cada um dos meus irmãos, ao se levantarem dessa cadeira, sejam pessoas sedentas, totalmente sedentas, em nome de Jesus. Você pode se levantar. Ainda com seus olhos fechados nesse ambiente. Nós vamos cantar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha, ó Deus. Venha, ó Deus. Você tem mais uma oportunidade ainda de dizer através dessa canção que você está sedento. E vamos dizer isso ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui sedentos de Ti, Senhor. Adore, meu irmão. Adore, minha irmã. Adore.
Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh Senhor, dá-nos sede, fome. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh Senhor, queremos contemplar a tua presença. Oh Deus, que não haja nada em nós, que haja apenas sede e fome do Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
recebe. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra. Teu é o poder para sempre. Amém. Poderíamos cantar isso por toda a vida. Te damos honra, te damos glória, porque temos sede do Senhor, temos sede da sua presença, temos fome do Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Junto com os anjos nós cantamos os honra. Cantamos isso com os anjos, Senhor. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração, é o meu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o meu altar. Quero convidar as crianças de 3 a 8 anos que vêm aqui à frente. Você pode se assentar, por favor. Estenda sua mão aqui à frente, por favor. Crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente. Nós profetizamos, Pai, que essas crianças serão sedentos do Senhor. Profetizamos, ó Deus, que elas crescerão tendo a necessidade única e exclusiva da Tua presença. Nós profetizamos que nenhuma delas crescerá distraída, Pai, com as coisas desse mundo, e que a única necessidade e ansiedade delas será adorar e reconhecer o Teu poder. Nós abençoamos cada uma dessas crianças e profetizamos sobre elas em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Obrigado, equipe de adoração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Livro de Salmos, capítulo de número 42. Nós vamos conversar alguns minutos sobre esse texto. Explicá-lo melhor diante do que Deus ministrou no nosso coração nessa canção, que nós citamos aqui, a minha alma tem sede de ti, mas às vezes a gente não sabe o que isso significa. Às vezes a gente fala sobre isso e cantamos sobre isso, mas de fato a gente não sabe o que isso significa. Às vezes a gente observa pela própria postura corporal, pela linguagem corporal, de que as pessoas não estão realmente reconhecendo o que é isso em suas vidas, que elas não percebem o que é minha alma tem sede de ti, minha alma anseia por ti.
Às vezes a gente faz isso tão mecanicamente, domingo após domingo, que a gente nem se dá conta de que quando Deus está presente, Ele traz junto com essa presença uma glória chamada de Shekinah. Shekinah é a glória de Deus, é a manifestação da presença de Deus, é a manifestação do poder de Deus. E então eu gostaria de completar essa conversa conosco, com vocês aqui, a partir do Salmo de número 42, que é realmente um salmo que impacta o meu coração quando fala de sede de Deus. Diz assim: como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Coloque sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse texto, ele apresenta para nós a característica mais forte que o ser humano experimenta: a ausência de algo especial. E essa ausência, ela é traduzida em termos de saudade. Quando nós nos sentimos então distantes de algo especial, distantes de algo importante, de algo realmente central na nossa vida, isso traz aquele sentimento de saudade. E a saudade você tem de diversos níveis e diversos tipos. Você pode ter a saudade de um relacionamento, de uma pessoa especial que passou pela sua vida e ainda não está mais com você. Você pode ter a saudade de um lugar que você visitou. Você pode ter saudade de uma experiência que você teve. Mas a verdade é que o Salmo 42 está apresentando não uma saudade de um lugar, não a saudade de um relacionamento, não a saudade de uma experiência, está apresentando a única e exclusiva saudade de Deus. O que há no coração desse salmista é um exílio da presença de Deus. Para a cultura judaica, o Deus estava sempre no templo. Deus, ele era figurado através daquela estrutura gigantesca que era chamado de Templo de Salomão em Israel. No alto de uma colina chamada de Monte Moriá ou Monte Sião, lá estava o templo que se erguia a quilômetros de distância e era possível vê-lo. O problema é que o povo de Israel sempre teve que lidar com inimigos à sua volta, sempre com forças contrárias, forças de opressão. E muitos desses inimigos, ao sitiarem a terra, eles dominavam o poder central de Israel. O poder central de Israel não era a sua monarquia. O poder central de Israel não era a sua política governamental. O poder central de Israel era o templo, era a presença de Deus, era a glória de Deus. Era isso que sustentava a fé e a motivação daquele povo. Tanto é que eles poderiam até perder os reis, poderiam perder até a estrutura financeira, mas quando eles souberam de que o templo estava destruído, eles começaram então a dizer, em Ezequiel capítulo 37, versículo de número 11, eles diziam assim: agora os nossos ossos se secaram, perdeu-se a nossa esperança, estamos de todos destruídos. Quando Israel estava no exílio, eles receberam uma informação de que o templo havia sido destruído. Enquanto eles estavam no exílio, longe da sua terra, longe dos seus familiares, longe da convivência do povo, eles ainda tinham alguma esperança. Mas quando chegou a notícia de que o templo havia sido destruído, eles decretaram a sua própria derrota, dizendo: agora os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos destruídos. Tal era a importância do templo na cultura judaica. O Salmo de número 84 prova isso. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, seu templo. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Quando irei, diz o Salmo 42, e me verei perante a face do Senhor. Estão vendo a relação? Os tabernáculos de Deus, o templo de Deus, o Salmo 42, quando me verei diante da face do Senhor. Então o Salmo 42 é uma canção de um necessitado. O Salmo 42 é a canção de um sedento. E ele começa então a procurar uma metáfora. Ele começa a procurar uma imagem que pudesse reproduzir o grau da sua necessidade, que pudesse reproduzir o grau do seu anseio, o que pudesse reproduzir o grau da sua ansiedade pela presença de Deus. E na busca dessa metáfora, distante do templo, exilado num povo vizinho, com vontade de ver o Senhor, ele diz: a minha alma é como uma corça que suspira pelas águas correntes.
A corça é um animal selvagem que vive em lugares que tem água, para que ela possa então se alimentar ou se hidratar. Porém, ela consegue sentir o cheiro das águas a quilômetros de extensão. A corça foi dotada de um instrumento biológico que ela consegue sentir o cheiro das águas. Ela consegue perceber que esse ambiente está diferente e ela vai em direção a essas águas. E quando ela levanta o seu focinho, ela coloca as suas orelhas em pé e ela sente que tem água vindo, ela simplesmente começa a emitir um grunhido, um som semelhante a um grito e a um gemido. Ela geme, ela grita, porque ela encontrou a fonte das águas, ela encontrou a sua fonte de hidratação. E o salmista, procurando essa metáfora, ele encontra nessa figura a figura da sua alma. Ele diz: em todo tempo eu estou procurando pelo meu Deus. Em todo tempo eu estou caçando a presença do meu Deus. Eu sou um caçador de Deus. Eu tenho necessidade de Deus. Eu preciso de Deus. E ele olha à sua volta. Ele olha para o contexto que ele vive. E ele não consegue enxergar essa presença. E ele diz: Senhor, como uma corça que está precisando de água, assim é a minha alma. Eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede de Ti. O contexto aqui, irmãos, é o seguinte: o salmista está exilado numa terra distante, com saudades de Deus. Está exilado numa terra distante, desejando Deus, querendo Deus, precisando de Deus. E ali sim, ele teria toda a sua necessidade saciada. Eu vejo também isso relacionado à nossa vida. Eu vejo isso, a nossa posição espiritual. Porque nós também vivemos de uma determinada forma um exílio. Não dá para negar, queridos, que nós temos saudade de Deus. Não dá para negar que nós temos carência de Deus. Só que, como eu disse no começo, nós somos distraídos com futilidades. Nós somos distraídos com coisas superficiais. Nós somos iludidos, desviados da fonte da nossa vida por coisas periféricas. Nós estamos atrás de tantas coisas que no final não tem sentido algum para nós. Nós estamos atrás de tantos objetivos que no final não tem significado nenhum para nós. Nós somos crentes ateus. Nós dizemos que acreditamos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. Este é um fenômeno acontecendo nas igrejas evangélicas, que antes apontavam para os católicos e diziam que os católicos eram religiosos, que os católicos iam à missa, que os católicos eram nominais. Mas agora nós vemos a maioria daqueles que antes acusavam sendo tomados e dominados pelo vírus. O vírus da distração, o vírus da religiosidade, o vírus de viver de uma maneira crítica, um ateísmo cristão. Sim, irmãos, é um novo sistema de viver a fé, o ateísmo cristão. A gente acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. A gente acredita em Deus, mas constrói a nossa agenda. Construímos a nossa agenda como se Ele não fizesse parte da nossa vida. Nós acreditamos em Deus, mas fazemos as nossas atividades como se Ele não estivesse por perto de nós. Nós acreditamos em Deus, mas somos sufocados e consumidos por uma religiosidade sem precedentes, que extrai de nós, retira de nós a capacidade de sabermos e de sentirmos a necessidade da presença dEle. A verdade, queridos irmãos, é que para muitos de nós aqui essa noite, nós viemos a um templo, mas ainda não entramos na presença de Deus. Entramos numa igreja, mas ainda não entramos no Santo dos Santos. Ouvimos uma palavra, mas não deixamos a palavra perscrutar o nosso coração. Nós cantamos louvores, mas ainda não acessamos os altos níveis da adoração. Entregamos os nossos dízimos, mas ainda não fizemos a nossa oferta de amor da alma. Fizemos os nossos rituais, mas ainda não fizemos o verdadeiro sacrifício que Deus se agrada. Para a maioria de nós, e não tenho medo de dizer isso, que talvez até nessa maioria eu possa me incluir, eu posso dizer com toda certeza que nós estamos vivendo um tipo de ateísmo cristão, onde a gente fala que acredita em Deus, mas a gente vive como se Ele não existisse. É só lembrar como você conduz os seus negócios, é só ver como você trata os seus filhos, é só ver na sua escala de prioridades a sua agenda.
Nós não temos sede de Deus, irmãos. Nós não temos sede de Deus. Se estivesse chovendo hoje, você viria? Se estivesse frio hoje, você viria? Se tivesse uma festa da família hoje, você estaria aqui? Não porque esse lugar é um templo que você tem que vir à igreja, mas eu sempre digo que você tem que vir a esse lugar como igreja, porque é esse lugar que nós sentimos a unção da comunidade, a unção comunitária. Será que nós temos sede de Deus? Estava em Sassoró, na sexta-feira à tarde, fazendo uma visita. Sassoró é uma aldeia indígena, localizada entre o município de Itacuru e Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. A 15 quilômetros, aproximadamente 13 a 15 quilômetros de distância da estrada. 10 quilômetros de terra dentro, a gente passa pela primeira escola e depois chegamos na aldeia, e lá 13 quilômetros à frente nós vamos encontrar a Missão Evangélica Kaiowá, que é uma missão evangélica que trabalha com os indígenas. Então, o pastor daquela comunidade, que é um indígena Kaiowá, ele me levou a conhecer algumas pessoas e algumas casas, algumas ogas, né? Como é chamado aquele lugar, não é oca, é oga na língua Kaiowá. E quando a gente foi em algumas ogas, nós fomos conhecendo algumas pessoas. E ele me levou então de carro nessa aldeia, de tão grande que é a reserva. E nós fomos visitar a última casa que ele disse dos seus membros daquela igreja. E de ida, queridos irmãos, já foi um tempo que eu não consegui cronometrar. E eu falei, rapaz, eu preciso cronometrar. E eu marquei no meu relógio 15 minutos de carro dentro de uma aldeia, andando por ruas de terra. Então na volta eu parei e falei para ele, pelos meus cálculos, 15 minutos, nessa velocidade, a gente andou de 6 a 7 quilômetros. Ele disse, exatamente, pastor. E eu falei, e aquele casal, um casal de senhores, ele tinha 64 anos e ela 62. Casal que vinha a pé à comunidade todo domingo de manhã para fazer a celebração. Todo domingo de manhã para celebrar naquela igreja. E então eu disse, como eles são fortes, como eles são corajosos, né? Como eles são dispostos em vir assim. Ele disse, pastor, o povo indígena Kaiowá tem uma grande sede de Deus. Não é isso que eu ouvi na cidade, quando eu trabalhei numa igreja ajudando um pastor. Lá na cidade, pastor, quando chove as pessoas não vão na igreja, né? E eu disse, é verdade. E ele disse, o pior de tudo é quando chove as pessoas não vão na igreja, não porque elas estão a pé, porque elas têm carro ainda. E aquilo marcou meu coração e eu disse, é verdade. As pessoas não vão à igreja quando chove e tem carro. As pessoas não vão na igreja quando tem festas, porque elas têm outras prioridades. Elas não praticam a oração porque elas têm outras agendas para cumprir. Sim, o nosso mundo ocidental está enfermo, queridos. Nossa vida ocidental está enferma. Nós temos o celular, nós temos o tablet, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o Twitter, nós temos todas as redes sociais, o WhatsApp, nós temos toda uma rede de relacionamento e ainda assim continuamos desconectados àquilo que alimenta a nossa vida, aquilo que fortalece a nossa vida, que é a presença de Deus. Irmãos, eu não tenho orgulho nenhum em pastorear uma comunidade de ateus cristãos, mas eu tenho sim, como responsabilidade por essa comunidade, de me arrepender disso, de que esse ateísmo cristão não envenene a sua vida nem a minha vida, não envenene as nossas celebrações, não envenene os nossos cultos, não envenene a nossa adoração, não envenene o nosso dia a dia, que a gente viva com o senso da presença de Deus, que a gente saiba experimentar esse Deus, seja num culto de domingo à noite, seja brincando com o nosso filho no Lago Tabocó, seja onde for, a gente saiba viver com o senso da presença de Deus e dizendo, eu quero mais de Deus. Eu vou na igreja não porque eu vou na igreja, eu vou na igreja porque eu quero mais de Deus. Eu vou na oração de manhã não porque eu vou na oração, mas porque eu quero mais de Deus. Eu vou na vigília não porque eu vou na vigília, mas porque eu quero mais de Deus. Eu vou na viagem missionária não porque eu vou na viagem missionária, porque eu quero mais de Deus nisso tudo. Eu vou servir, eu vou amar, eu vou viver porque eu quero Deus. Deus deve ser a prioridade da nossa vida, queridos irmãos. A gente deve se encantar com Deus, a gente tem que ter saudade de Deus, a gente tem que ter anseio por Deus, a gente tem que querer Deus, a gente tem que precisar de Deus. Mas sinceramente, quantos de nós essa noite acordamos pela madrugada dizendo, eu preciso de Deus? Quantos de nós levantamos essa manhã dizendo, eu preciso de Deus? Quantos de nós nessa tarde dizendo, eu preciso de Deus? Quantos de nós vamos fazer isso essa semana? Quantos de nós vamos viver com o senso da presença de Deus, queridos? Minha alma tem sede de ti. Do que você tem sede? Do que você tem sede? Do seu próximo patrimônio? Do seu próximo título acadêmico? O que você de fato tem sede? Da próxima pessoa que você vai se relacionar? O que você tem sede? Do próximo comércio que você vai abrir?
da próxima transa que você vai ter, ou da próxima cachaçada que você vai experimentar? O que você tem sede? De mais dinheiro que você pode ganhar? O que você tem sede? De mais posição dentro do município? Do que você tem sede? Onde está a sua prioridade? A sede determina a nossa prioridade. Nessa viagem, a gente estava indo, eu fui de caminhonete atrás, porque eu precisava voltar o quanto antes possível, né? Porque nós tínhamos o casamento coletivo aqui. Então, eu via o pessoal, de tempo em tempo, aquele ônibus parava. Falei, meu Deus, a viagem que era para durar 8, 9 horas, durou 11, 12 horas. Eu falei, Jesus, e andava uns 100 km, 150, 200 km, parava. Aí eu parava assim, falava para o motorista, aí o pessoal quer ir no banheiro. De novo. Então, aquelas paradas não eram paradas obrigatórias. Aquelas paradas não eram paradas planejadas. Aquelas paradas eram paradas necessárias. A prioridade definia a rota. A rota foi traçada, o desejo foi traçado, o objetivo foi traçado, mas a necessidade orienta a rota. A necessidade poderia atrasar aquela viagem 1, 2, 3, 4, 5 horas. Graças a Deus nenhum irmão foi com diarreia. Você já pensou como seria o caso? Talvez uma viagem de 11 horas duraria 24. De meia em meia hora nós parando em cada posto, em cada cantinho. Mas a necessidade orienta as nossas prioridades. A gente para tudo para cumprir a necessidade. A gente para tudo. Não, se é o dinheiro que está me atrapalhando, eu paro tudo aqui. Porque eu tenho que orientar a minha vida pela necessidade de Deus. Se é esse relacionamento amoroso que eu tenho, esse namorado, essa namorada que me tira a paz, que me tira da igreja, paro tudo, porque a minha prioridade não é casar, a minha prioridade é ter Deus. Se essa empresa está consumindo o meu tempo, eu não tenho vida com Deus, eu brigo com todo mundo em casa, eu não tenho paz, eu paro tudo, porque minha prioridade não é essa empresa, minha prioridade é Deus. Eu paro tudo, porque a minha prioridade é orientada pela minha necessidade. Agora, o que você faz na sua vida? O que nós fazemos na nossa vida? A gente coloca como prioridade dinheiro, a gente coloca como prioridade status, a gente coloca como prioridade viagens, a gente coloca. Irmãos, nada disso é ruim, desde que na medida certa e na prioridade certa. Isso se torna tudo ruim quando se torna um ídolo. E sabe o que é ídolo? Ídolo é o seguinte, pessoal. Tem gente que fala que ídolo é uma imagem de escultura. Tem gente que fala que ídolo é alguma adoração à imagem. Eu falo para você que ídolo é tudo aquilo que se coloca na frente de Deus. Tudo. Se colocou na frente de Deus é ídolo. Seu trabalho pode ser o seu ídolo. Então se prepare para perder. Se Deus for tratar com você, está ganhando dinheiro? Está ficando feliz com isso? Está tendo conforto que você não tinha antes, né? Coisa maravilhosa. Não é errado ganhar dinheiro honestamente. Não é errado ter conforto. Mas se o seu dinheiro, o seu trabalho está afastando você e seus filhos da igreja, prepare para um acerto de contas com Deus. Prepare para um acerto de contas de Deus. Não tem por que você ter dinheiro se não for para priorizar o reino de Deus. Não tem porquê. Não tem porquê. Já disse isso 2 vezes e repito a terceira hoje aqui. Deus não dá dinheiro para o povo. Deus financia projetos. Por que você quer mais dinheiro, meu irmão? Por que você quer mais dinheiro se você não for investir no reino? Se não for para honrar a Deus? Então, tudo aquilo que coloca na frente de Deus pode ser ou não. Não pode ser. É um ídolo. O salmista diz que a prioridade dele é Deus. A minha alma tem sede de ti. Eu posso trabalhar, eu posso ganhar dinheiro, eu posso ter família, eu posso ter a cidade, eu posso ser um alto líder dentro da cidade, eu posso ser o que for, mas a minha prioridade é a presença de Deus. Eu quero perguntar se isso é para você. Se isso é para você. Qual é a sua prioridade? Tem gente que fala, a minha prioridade agora, pastor, é ser mãe. Bênção, que bom que você é mãe. Só que se não for uma mãe de Deus, prepare para ter filhos que vão dar trabalho para você. Seja uma mãe de Deus então. Seja uma mãe, uma mulher de Deus. Prioridade de ser mãe. Aí não traz o filho na igreja. Não leva o filho na célula. Eu não consigo entender isso, irmãos. Gente que não prioriza as coisas que a igreja oferece, que o povo de Deus está compartilhando. Sabe o que eu vejo, irmãos? E isso entristece muito meu coração. Eu vejo crianças que participam de tudo que a igreja oferece, mas que não vêm no culto. Os pais não trazem na igreja. Elas não sabem o que é a igreja. A gente oferece muitas coisas e a gente faz isso com carinho. Tem crianças que participam do balé, da aula de violão, do karatê. Elas participam da coreografia, até da turminha de Cristo do teatro. Mas os pais não vêm à igreja com ela.
Que prioridade é essa, queridos? Que prioridade é essa que a gente não coloca a necessidade de Deus em primeiro lugar? Trazer os filhos junto com eles, não é deixar os filhos na porta da igreja. Se você está entrando aqui hoje pela primeira vez, e o seu filho tem trazido você, e hoje você veio por causa do seu filho, glória a Deus por isso, você entendeu o processo. Mas tem muitos pais que estão deixando seus filhos na porta da igreja e nunca entraram aqui, não tem sede de Deus. E como depois vai falar que a prioridade da casa é Deus, como vai dizer para o filho não ir na balada, não ir na boate, não namorar cedo, se ele mesmo não tem sido uma pessoa que tem sede de Deus. Pessoal, essa sede de Deus, ela é contagiante, ela contagia. Você acha que eu tenho um desejo cada vez maior de Deus porque brotou em mim? Não, eu convivo perto de pessoas que têm sede de Deus, eu fico perto de pessoas que têm sede de Deus, eu me relaciono com pessoas que têm sede de Deus. Eu não fico perto de pessoas que são afastadas de Deus, que reclamam de Deus, que se opõem a Deus. Eu tenho relacionamento com essas para levar a Cristo, mas eu tenho referenciais de pessoas que amam a Deus, e eu fico perto delas dizendo, meu Deus. Eu fico perto de pessoas que oram, que buscam a Deus, eu falo, meu Deus, eu preciso ser como essa pessoa, eu preciso ter sede de Deus que essa pessoa tem. Agora, irmão, você não vai ter sede de Deus sentado no boteco, não vai surgir, porque a cachaça tira o seu senso de necessidade. Minha irmã, você não vai ter sede de Deus assistindo esse monte de novela. É das 6, das 7, das 8, das 10. Porque a novela disfarça a sua necessidade. Jovem, você não vai ter sede de Deus assistindo as 7, 8 temporadas do Netflix. Porque isso também disfarça a sua sede. Jovem, você também não vai ter sede envolvendo-se em 1 ficante, 2 ficantes, 3 ficantes, 4 relacionamentos, 5. Porque isso disfarça a sua sede de Deus. Eu tenho adolescentes aqui essa noite que estão completamente consumidos pela ilusão e pela ilusão e pelo despreparo de entender que Deus é a sua única necessidade. Não dá, queridos, a gente está sendo distraído fora, com um monte de coisa que o mundo oferece para a gente, distraído dentro da igreja, com um monte de oportunidades que a gente tem. Volte o foco, nosso foco é adorar a Jesus, queridos, nosso foco é honrar a Jesus. Irmãos, por muitas vezes e por muitas condições, obrigado, eu entendi que às vezes a gente precisava ser uma igreja simpática às pessoas. E ser simpático às pessoas, às vezes, estava relacionado a termos um culto que não colocasse as pessoas em condição de confronto. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque a palavra de Jesus sempre vai ofender alguém. Sempre. O que eu estou falando aqui essa noite está ofendendo você, não está? Está doendo, não está? Dói. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus ofende. Não dá para ser politicamente correto como igreja de Jesus. A gente pode ser simpático, a gente pode servir, mas as pessoas vão te perseguir quando você falar de Jesus para elas. E talvez seja por isso que você não queira falar, porque não é sua prioridade perder algumas pessoas que você julga importante. Então, o nosso nível de necessidade de Deus, cada vez menor, faz a gente viver uma vida espiritual cada vez mais medíocre e termos um impacto na sociedade cada vez mais medíocre. A gente vem sozinho na igreja, pessoal. Você já percebeu isso? A gente vem sozinho na igreja, no carro, a gente só vem nós. Deixa eu fazer uma perguntinha para você pensar suas prioridades. A última vez que você foi na lanchonete, você foi sozinho ou convidou alguém? A última vez que você foi num restaurante comer, você foi sozinho ou convidou alguém? A última vez que você acendeu a churrasqueira na sua casa, seja num bloco de tijolos, ou seja no espaço gourmet, você acendeu sozinho ou convidou alguém? A gente convida alguém, sabe por quê? Porque coisa boa a gente compartilha. Coisa boa a gente quer que as pessoas experimentem também. Sabe por que a gente vem sozinho na igreja? Sabe por que a gente não traz pessoas para Jesus? Porque a gente não acha que isso é bom o suficiente. Porque se a gente soubesse, a gente não viria mais sozinho. A gente faria o possível para trazer alguém com a gente. Coisa boa a gente compartilha. A gente chama as pessoas para estarem juntos. A gente não suporta que a gente tenha todo esse privilégio e outras não tenham essa prerrogativa disponível a elas. Sede de Deus. Sede de Deus. Quando eu tenho sede de Deus e eu reordeno minhas prioridades, e eu tenho saudade de Deus o tempo todo. Agora, por que eu tenho saudade de Deus? Simples, queridos, simples. O homem caiu no Éden e vive um exílio espiritual. A gente vive um exílio espiritual. A gente vive sedento de Deus. E aí a gente se distrai com tantas coisas, tentando fazer essa reconexão com Deus. Inclusive a palavra religião vem do termo latim religare, que significa unir as pontas novamente, religar. Olha só, a religião tenta fazer isso, nos ligar novamente a Deus.
o vício, tenta suprir a necessidade, a sede, tudo isso. Meus irmãos, veja isso. Não dá para a gente tratar o pecado com a maquiagem do mundo. Não dá para a gente tratar a ausência de Deus com os supérfluos da vida. Não dá para a gente tratar a nossa ansiedade por Deus com os genéricos dessa terra. É por isso que eu não consigo acreditar numa igreja vibrante, um povo vivo, que não vive com o senso da presença de Deus e a ansiedade dele diariamente. Diariamente. Esse texto mostra alguém que tem saudade de Deus. E aqui eu quero concluir com vocês. Você já viu alguém com saudade? Já viu? É tão gostoso a gente ficar com saudade. É tão gostoso a gente perceber que as pessoas têm saudade de nós. Elas se lançam no pescoço, elas beijam, elas apertam de novo, elas dão outro abraço. Oh, mas é tão bom você reencontrar uma pessoa depois de um tempo distante dela. Saudade de Deus. Ah, como é bom voltar domingo que vem. Como eu quero de novo isso. Como eu quero esse espaço de adoração. Como eu quero essa semana me lançar aos braços de Jesus novamente. Como eu quero, como eu vivo com essa ansiedade, com esse desejo. Eu lembro quando a Ana Luísa tinha apenas 10 meses de idade. Ela ainda não sabia andar. Ela sabia falar muito pouco. Mas minha paixão por aquela mocinha, nas fraldas ainda, era tão grande que eu não via a hora de ela acordar, para poder brincar. Ela dormia, eu falava, mas já dormiu? Aí ela dormia a noite toda, e um dia, queridos, eu estava na minha casa, acordei mais cedo, estava sentado no sofá de casa, era o meu dia de folga, e eu já tinha lido, já tinha orado, já tinha assistido um pouco de televisão, e acredito que eram umas 9 horas da manhã já, 10 horas, e a minha filha dormindo ainda, e eu falei, meu Deus do céu, esse menino não acorda logo. Aí eu comecei a fazer barulho em casa, bater as panelas, bater porta, abrir o quarto, até acendi a luz, eu só vi que o olhinho dela fechou assim, mas não abriu. Eu falei, mas meu Deus, essa menina não acorda. E aí eu entendi que saudade é isso, é o desejo de ver a pessoa perto de você. Eu estava na sala da minha casa com saudade da minha filha que eu tinha visto agora há pouco, e que estava bem perto de mim, mas não era saudade da distância, não era saudade de brincar, era saudade do relacionamento. Irmãos, nós precisamos disso com Deus. Ir na igreja não supre a nossa necessidade, mas o relacionamento com Deus supre. A necessidade com Ele é suprida quando a gente se lança aos braços de Jesus. Eu quero convidar você essa noite a pensar e repensar suas ordens de prioridade. A necessidade determina a sua prioridade. Qual é a sua prioridade essa noite? Pastor, eu quero casar. Mas ela vem em primeiro ou segundo lugar de buscar a Deus? Pastor, a minha prioridade agora é me estabelecer financeiramente. Irmãos, tem alguma coisa ruim nisso? Nada. É só se ela estiver no lugar errado da prioridade. Ela vem antes ou vem depois da sua sede de Deus? Meu desejo, pastor, agora é construir. Legal, que legal. Logo, logo vamos ter uma casa nova para visitar. Mas ela vem primeiro ou vem depois da sua necessidade de Deus? É só estabelecer e reorganizar a sua necessidade. Não sejamos cristãos ateus, que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Acredita em Deus, mas vive como se Ele não fosse real. É hora de a gente se levantar como igreja. Eu não quero um culto politicamente correto. Eu não quero um culto religioso e formal. Eu não quero um culto que você fala, o culto agora está quietinho, está tranquilo, é um culto bom para trazer visitante. Não, eu não tenho nenhum sentimento em relação a isso. Eu só quero cultos e celebrações que tragam a presença de Deus. Trazendo a presença de Deus, a gente pode se rir junto em alguns dias, mas a gente pode afastar a cadeira, ajoelhar e chorar juntos em outros dias. O texto diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Tem afronta do diabo dizendo para você, onde está o seu Deus agora? Só que as lágrimas dele são derrubadas, sabe por quê? Até esses dias eu ouvi uma música que fala sobre esse salmo, linda música, maravilhosa, né? Só que ela só é colocada num contexto errado quando ela começa a ministrar. Ela começa ministrando assim: quantas vezes o mundo nos deixa inquietos, quantas vezes as preocupações nos deixam inquietas, mas o Salmo 42 diz, aquieta a minha alma, Senhor. O Salmo 42 diz, a minha alma tem sede de Deus. Espere em Deus, pois eu ainda louvarei.
Esse texto, queridos, quando fala espere em Deus, eu ainda o louvarei, porque está abatida a minha alma, porque está triste a minha alma, sabe por quê? É porque a pessoa está longe de Deus. Não é porque ela está com problema, não é porque ela tem uma enfermidade, não é porque ela fechou o orçamento no vermelho, não é porque ela perdeu alguém especial, não é porque ela não tem o que gostaria de ter, não é porque ela está lutando com uma crise conjugal. Essa tristeza, essa lágrima é de alguém que não consegue sentir a presença de Deus, é de alguém que está longe do caráter, da pessoa e do poder de Deus. Por isso essas lágrimas aqui não são de gente que está com problema, é gente que está sentindo saudade de Deus. Tem muita gente chorando pelo seu dinheiro, tem muita gente chorando pelo seu casamento, tem muita gente chorando pela sua empresa que não vai bem, tem muita gente chorando pela sua enfermidade, tem muita gente chorando pelas coisas dessa terra, mas não chora pela presença de Deus, mas não chora pela glória de Deus. Não dá para admitir, irmãos, nós nos reunirmos domingo após domingo e essa presença não vir, e a gente ia cumprimentar os irmãos, dar um tapinha na costa e falar até domingo que vem. E o que você sentiu lá? Nada. E o que você experimentou lá? Nada. E o que você tem com Deus? Nada. Essas lágrimas aqui não são de pessoas que estão com ansiedade, em crise, em depressão, em síndrome do pânico. Essas lágrimas são de gente que tem sede de Deus. E meu querido irmão, o dia que você colocar a sede de Deus em ordem de prioridade novamente, prepare para uma revolução na sua vida, prepare para uma nova história na sua existência, prepare para um novo mover de Deus na sua vida. Aquelas coisas estão amarradas, aquelas coisas que estão travadas, aquelas coisas que não avançam, aquelas coisas que te entristecem, aquelas coisas que te chateiam, aquelas coisas que te colocam para baixo. Prepare-se, quando você colocar Deus na ordem de prioridade correta, prepare-se para uma revolução na sua vida. As portas se abrindo, o mover de Deus acontecendo, os filhos se arrependendo, o marido arrumando a mala para voltar para casa e viver de novo no seu lar. Prepare-se quando a sua ordem de prioridade, as suas finanças sendo estabelecidas, suas ofertas sendo recebidas diante de Deus. Prepare para a sua enfermidade ser curada, prepare para você se ver livre do pânico, do medo, da depressão. Prepare-se para se ver livre dos medicamentos, dos remédios de uso contínuo. Prepare-se para coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, quando a prioridade for novamente restabelecida. Como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa é a metáfora de quem quer Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo em procissão a casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, entre a multidão que festejava. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Ponha esperança em Deus, Ele eu louvarei, o meu Salvador e o meu auxílio. Aqui está, esse texto, eu mudei tudinho, porque eu acredito que esse texto tem algo para ministrar no nosso coração, diante de tudo que a gente viu hoje, e que as suas ordens sejam realmente redirecionadas, suas prioridades sejam ordenadas, e que de fato, você chore angustiado pela presença de Deus. Eu quero profetizar uma unção de choro no seu coração, por você que sente que você não tem vivido uma vida com Deus exuberante e viva, você que não ora com seus filhos à mesa, você que não tem tempo para abençoar sua esposa, você que não tem tempo para abençoar e orar com seu marido antes dele trabalhar, você que não tem tempo para orar com seus funcionários na sua empresa, você que não tem tempo para buscar a Deus em face a face, você que não tem tempo de vir às orações nas quarta-feiras pela manhã, você que não tem tempo para ir nas vigílias, você que não tem intercedido por aquelas pessoas que moram perto de você, você que não tem lido a palavra de Deus, você que não tem amado o Senhor Jesus todas as coisas, você que não tem tido a prioridade correta na sua vida, colocando Deus como essência de tudo. Eu quero profetizar uma unção de choro, que essa noite você chore, que essa noite você se arrependa, e que essa noite você trace na sua vida uma nova ordem de prioridade, colocando realmente essa metáfora em ação. Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, e relacionamento nenhum vai trazer o que você precisa, dinheiro nenhum, pessoa alguma, igreja nenhuma, comunidade nenhuma, denominação nenhuma, pastor nenhum, louvor nenhum vai trazer isso que você precisa. Só Jesus Cristo, Ele é a fonte das águas, porque Jesus disse em João capítulo 4, versículo de número 14 em diante, Ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede.
A fonte das águas está em Jesus. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38, ele diz, 37, 38, ele diz: aquele que beber de mim, sua vida será como rios de águas vivas que fluirão do seu interior. Eu quero que você essa noite encontre a fonte das águas. É Jesus, meu irmão, é Jesus. Ele é a fonte das águas. A equipe de louvor vai cantar mais uma canção que diz: correrei para te encontrar, Senhor. Correrei para te amar, Senhor. Eu correrei para ti. E eu quero que essa noite você faça como a corça, que quando sente o cheiro das águas, ela levanta então o seu entendimento e consegue sentir que ela encontrou o que precisava. Essa noite você veio aqui para encontrar uma palavra para o seu casamento, você veio aqui para encontrar uma palavra para as suas emoções, você veio aqui para encontrar uma palavra para as suas crises, você veio aqui para encontrar uma palavra em tantas coisas na sua história. Mas eu quero profetizar que você encontrou, não que você veio buscar, mas você encontrou o que você precisava. E você precisava ouvir de Jesus, você precisava saber que Ele é a sua ansiedade. Adolescente, olha aqui para mim. Você não precisa de um namoro, você não precisa ficar, você não precisa transar, você não precisa ir na festa. Você veio aqui essa noite, jovem, para mim dizer para você que você precisa de Jesus. E sem Ele, nada na sua vida vai prosperar. Corra para Ele essa noite. Ele é a fonte das águas. Ele é o rio de água viva. E quando você mergulhar nele, você terá tudo o que você precisa. Essa é a ordem de prioridade. Nós precisamos de Deus. De Deus. É só você ver a lógica da criação. Quando Deus vai criar os peixes, Ele diz assim: produzam as águas os peixes. Olha que legal. Produzam as águas os peixes. Quando Ele vai criar as árvores, Ele diz: produzam a terra as árvores e a relva terrestre. E quando Deus vai criar o ser humano, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você está vendo? Você está vendo? Conseguiu entender? Assim como o peixe não vive sem a água, porque da água foi criado. Assim como uma árvore, uma planta não vive sem terra, porque da terra foi gerado. Assim um homem, a mulher, o ser humano não vive sem Deus, porque de Deus foi gerado. Meus irmãos, nós podemos passar 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, podemos passar até 40 minutos sem oxigênio, mas nós não podemos passar 1 segundo sem a presença de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos fortalece, Ele é tudo para nós. Eu quero convidar você a se colocar em pé e correr para Jesus essa noite. Correr para Jesus essa noite e se entregar totalmente a Ele. E enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta. E voltando para o seu lugar, continue adorando a Deus, dizendo: eu vou correr para ti. Entregar dízimo e oferta é também estabelecer prioridades. Faça isso essa noite. Honre o reino de Deus. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correi pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre teu
morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Tua morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Eu cantarei pra sempre teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. Amém. Você pode se assentar um minutinho, por favor? Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa celebração essa noite. Agora nós vamos começando, né? Mas especialmente, nós invertemos aqui a ordem, mas especialmente você, visitante que vem hoje pela primeira vez, você tem direito a um presente que nós preparamos para você, tá bom? Então, no final da nossa celebração, saindo à direita, você vai ter lá uma jovem que estará... Quem estará lá mesmo? A Ingrid estará lá para atender você, e você vai receber um presente especial da nossa comunidade de gratidão. Muito obrigado de você ter vindo aqui hoje pela primeira vez, e a gente espera que você volte outras vezes, tá bom? Próximo aviso: Ministério de Estacionamento, pessoal, está com uma informação para você. A partir de domingo que vem, você tem outro estacionamento aqui à disposição. Você pode evitar deixar os carros nas ruas e estacionar lá longe ou lá embaixo. Você tem esse estacionamento lateral e o estacionamento reto aqui à Rua Domingos Gonçalves, né, de Paula Filho. E aí você vai aqui atravessar essa esquina, um lote vazio que está ali, estará com uma plaquinha toda direcionada. Nós vamos instalar a iluminação essa semana, já está com pedra ali, tudo certinho. Você pode colocar o seu carro ali, teremos ali nossa equipe de estacionamento a partir de domingo que vem, com 2 pessoas cuidando do estacionamento cá, do estacionamento lá, para você ter mais conforto. Então você vai estacionar a 30 metros da igreja, tá bom? Encerrando na esquina, aqui nós temos aqui 10 metros da esquina, a 30 metros estará seu carro do outro lado, guardadinho lá no nosso estacionamento. Domingo que vem já pode usar ali, para você liberar espaços aqui, para os nossos visitantes que não sabem, poder estacionar bem pertinho da igreja, para ser mais confortável para chegar à nossa comunidade. Próximo aviso: as camisetas da nossa escola de música estão à venda. Se você se interessou pelo modelo, gostou, você vai procurar o Bruno Reis,
né? E ou a secretaria. Você passa na secretaria, dá o seu nome, diz: eu quero a camiseta da escola de música. Escola de música iMusic. Está ali, olha que modelos bonitos, você já viu alguns jovens usando. Se você quiser adquirir essa camiseta, o preço nós estamos aí colocando, você só dá o seu nome na secretaria ou procurar o Bruno Reis para fazer o seu pedido e experimentar para poder pedir o tamanho correto. Próximo aviso. Opa, de novo. Terça-feira continuamos com a virada e nós vamos falar sobre tempo. Se você quer dar uma virada na sua vida, está na hora de você organizar o seu tempo e as suas prioridades. E você vai aprender que existe uma prioridade só. Vamos lá, próximo. Manhã de oração, já falamos sobre isso na celebração. Amanhã às 6h30. Eu sei que se você tem compromisso, não tem problema. Ah, pastor, eu tenho um compromisso com a cama. Não, aí não é desculpa, né? Compromisso com o travesseiro, não. Se você tem um compromisso, não consegue vir, tudo bem. Mas você que pode vir, a gente gostaria de que as manhãs da quarta-feira fossem lotadas. E que vocês pudessem fazer com que a gente fechasse uma padaria de manhã só pra gente comprar pão. Sabe? A gente está comprando 60 pães, 50 pães, 70. Né? O dia que a gente mais comprou pães foi 70. A gente espera comprar 120, 150, 200 pães para a padaria. De manhã é só nós. Né? Eu espero que você venha, por favor, venha participar conosco, venha estar conosco aqui. Manhã de oração, amanhã às 6h30, às 7 horas, tomando café junto. Amanhã é segunda, né? Quarta-feira, obrigado. Programação especial do Fruto Maduro, dia 28, nessa quinta-feira, às 13 horas, uma programação especial pelo Dia do Idoso. Parabéns a você que está na melhor idade. Então, Dia do Idoso é um termo politicamente incorreto para falar de quem está na melhor idade. Você não está idoso, você não está velho, você está na melhor idade, né? Nem na terceira idade, na melhor idade. Então, você que está na melhor idade, dia 28, às 13 horas, aqui no Salão Social, uma festa. Mas dá o seu nome, porque a gente vai ter algumas coisas que precisa do seu nome ou do nome do seu parente, que você vai trazer para a gente preparar tudo com a melhor qualidade e a mais grande excelência possível, né? A mais grande não, a melhor, a maior, mais grande não existe. Casamento coletivo, existe, amor? Não existe, né? Obrigado. É que ela depois em casa fala assim: não pode falar assim, não existe mais grande, só existe maior. Casamento coletivo, dia 23, já foi. Já foi esse. Não, não foi, tem mais um dia 31. E olha o que aconteceu ontem, passa para mim. Olha que bonito, gente. 5 casais casaram ontem. Foi uma festa maravilhosa, linda aqui. As noivas estavam exuberantes, lindas. Os noivos, nem tanto, já estavam simpáticos, né? A gente brinca falando deles. Os noivos simpáticos, as noivas lindas. E um casamento que foi impactante. Eu gostei demais de ver a alegria de todo mundo aqui. E sábado agora tem mais outro. 7 casais. E o pessoal já está se preparando aí para esse encontro nesse próximo sábado, tá bom? Vamos lá? E a viagem missionária, o pessoal acabou de chegar, estão ali descarregando as coisas, sujo ainda, então eles não estarão aqui participando da nossa celebração agora. Domingo que vem eles vão trazer um relatório. Passa uma foto para mim. Essa foi a equipe que esteve lá. Nós fizemos essa foto pela manhã do sábado, quando começaram as atividades. Essa foi a primeira galerinha que chegou. Depois disso chegou mais 200 crianças. Foi uma bênção naquele lugar, maravilhoso. A gente pôde servir a Deus naquele lugar. E tem um videozinho, só para você ver como foi legal, uma experiência tão marcante para cada um que esteve lá. Eu quero só colocar esse videozinho para a gente encerrar aqui e você ver como que foi legal essa viagem missionária. Coloca para mim, Gabriel, por favor. Você não entendeu o que eles estão cantando? Aê, pode entrar aqui, faz favor. Vem cá, entra aqui. Ah lá, fugiram. Tá bom lá. Não, é melhor não entrar não, pelo cheiro, deu para sentir daqui. Domingo que vem vocês voltam. Então, aí a nossa equipe, 35 pessoas estiveram conosco lá, foi um tempo especial. Domingo que vem a gente vai apresentar para vocês mais detalhes dessa viagem e a gente pretende fazer outras, inclusive nesse lugar dá muita necessidade, a gente quer poder servir mais vezes aquelas pessoas ali. E o último aviso para a gente poder ir embora,
dia 15 de outubro, domingo de manhã, às 9 horas, nós temos eleições de oficiais. O que são os oficiais na igreja? São os diáconos e os presbíteros. Diáconos e presbíteros. Todos eles agora estão com o mandato vencido, agora a partir de setembro. Então nós vamos fazer novas eleições, ou eleições para presbíteros, diáconos, novos presbíteros e novos diáconos. Nós vamos fazer essas eleições com a igreja. Como que funciona isso? Primeiro, você tem que orar por isso. Então o Ministério de Intercessão, a partir de hoje, está convocado para orar pela liderança e jejuar pela liderança que Deus estará estabelecendo a partir do dia 15 de outubro. Diz a palavra de Deus que, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram. A igreja tem que se responsabilizar em orar e jejuar para escolher seus líderes. Então, nós temos os nossos líderes já constituídos, os 7 presbíteros, os diáconos, mas venceram seus mandatos. Todos os presbíteros vão concorrer, e os diáconos, acredito que alguns que estão com dificuldade por questão de saúde, não poderão participar. Mas a maioria também vão participar da candidatura. Só que, atenção, agora esse aviso é para você. Você que sente que pode contribuir. Você que sente que Deus tem um chamado especial para você servir na diaconia, para você servir nesse ministério de ação social na nossa igreja. Eu queria que você desse o nome na secretaria. O que você vai fazer? Eu gostaria de poder participar da diaconia. Nós vamos fazer um treinamento, uma conversa para explicar tudo o que é a diaconia. Mas eu não sei como funciona. Não tem problema, dá o seu nome que lá eu vou explicar. E lá depois a gente vai estabelecer os critérios para ser um diácono. Mesma coisa presbítero. Você que sente que Deus tem chamado você para ser presbítero, você sente que Deus tem chamado você para ser um líder da comunidade, você vai dar o seu nome ali na secretaria, ou pode falar comigo também, dizendo: pastor, eu gostaria de participar do pleito, eu gostaria de participar dessas eleições de oficiais aqui na igreja, eu queria saber se Deus tem essa vontade na minha vida. Você vai dar o seu nome e a gente vai poder fazer um treinamento com você para depois fazer as eleições e também para poder fazer o crivo. O que acontece? Qual é o crivo? Você tem que ser no mínimo 5 anos membro da nossa igreja. Então, se você não é membro da nossa igreja, pelo menos 5 anos, você não pode participar de nenhuma dessas eleições, só daqui um tempo, tá bom? Os demais podem sim ser indicados ou podem se indicar. Agora, você que sabe de alguém, que você acha assim, puxa, presbíteros e diáconos são representantes da igreja, mas os presbíteros, eles são representantes da igreja. Você que sabe de alguém que você gostaria que ele fosse, vai lá e fala para ele, indica. Rapaz, por que você não dá o seu nome? Né? Eu gostaria que você estivesse lá, me representando também como igreja. São os presbíteros, essa diretoria que se reúne com o pastor e juntos eles tomam as decisões relacionadas à igreja. Então isso é muito importante para você. Nós temos os presbíteros e os diáconos. Todos os presbíteros estarão participando, os diáconos estarão participando dessa eleição, e os novos diáconos e os que anseiam pelo ser presbíteros, novos presbíteros, vamos dizer entre aspas, vão participar no dia 15 de outubro, tá ok? Então, dá o seu nome na secretaria, fala comigo, e a gente vai poder se reunir daqui pelo menos uns 10 dias, para a gente poder conversar sobre o que significa. Domingo que vem eu dou esse aviso novamente, e a gente vai abrir essa semana para você orar, pensar e indicar o seu nome para poder participar conosco, tá bom? Esses são os avisos. Eu quero que essa semana seja muito abençoada, muito feliz. Eu profetizo porta aberta, eu profetizo alegria na sua casa, restauração, bênção de Deus sem medida, e profetizo muita sede de Deus e um choro angustiado por querer mais de Deus na sua vida, tá bom? Deus abençoe, queridos irmãos. Uma boa semana para você. Pera, esqueci uma coisa muito importante. Quase vai embora. Flávia e Renato, vem cá. E cadê os pais da Flávia? Aqui, podem vir aqui à frente, por favor. Sua mãe não está aí, Renato? Não chegou ainda? A mãe do Renato é de BH, ainda não veio. Nós vamos apresentar a Ayla. Deixa eu pegar aqui essa princesa. Chamar o pastor João, que vem aqui me ajudar, pastor João. A Ayla, ela nasceu no dia 23 de julho de 2017, com 3,90 kg, 48 centímetros. É filha da Flávia e do Renato, que é nosso ministro de música aqui na igreja. Então, está aqui essa bênção, essa princesa, e nós vamos orar por ela. Hoje eu vou pegá-la no colo e o pastor João vai fazer essa oração junto com os familiares aqui. Você pode ficar em pé? Estender a mão aqui.
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos pela vida da Ayla, ó Pai. Te exaltamos porque o Senhor trouxe como fruto do seu amor para o Renato, ó Deus, para a Flávia e para todos os seus familiares, ó Pai. Bendito seja o teu santo nome e bendito seja o teu nome, porque o Senhor trouxe também como fruto do amor para a tua igreja, Pai. Glorificado seja, Pai. Rogamos agora que a unção do teu Santo Espírito esteja com a Ayla, Pai. Que o Senhor confirme, ó Deus, a tua provisão, o teu amor, o teu carinho, a tua direção sobre a vida da Ayla, ó Deus, e que ela seja uma mulher sábia, que edifique a honra e a glória do teu santo nome, e que ela tenha sede permanente da tua presença, ó Pai. Abençoe seus pais, dando sabedoria, para que eles, através da direção do teu Santo Espírito, da tua orientação, eles possam, na sensibilidade do teu amor, cuidar da Ayla, ó Deus, cuidar da sua irmãzinha também. Abençoe os seus avós, também que eles possam ser exemplo para a Ayla, ó Deus, que eles estejam ajudando o Renato e a Flávia a criar a área para a glória do teu santo nome, ó Pai. E abençoa-nos como igreja, para que nós sirvamos, ó Deus, de alegria na vida da Ayla, para que ela te sirva com amor e carinho, Pai. Em nome de Jesus, nós a abençoamos, Senhor. Amém. Pastor beliscou, hein, pastor? Já conquistei uma membro aqui, ó. Linda. Já está cantando? Vocês estão achando que ela está chorando? Ah, não, estava cantando. Deus abençoe, gente. Uma boa semana. Salva de palmas a Ayla, né?